A paz do Senhor Jesus a todos. Estava lembrando aqui do meu casamento. Sim, do meu casamento. E antes disso ainda, do período que eu fiquei solteira. Chegou uma época que eu me afastei dos caminhos do Senhor, fiquei uns 3 anos, mas conhecia a palavra, ficava em cima do muro para fazer as coisas erradas, mas não conseguia fazer, né? Mas eu lembro que ficava muito difícil para mim. E as amizades, como diz o apóstolo Paulo, as más conversações corrompem os bons costumes. E realmente é isso mesmo. Mas mais para frente eu me apeguei com Cristo e graças a Deus até hoje firme com o Senhor Jesus. Mas quando eu era solteiro eu buscava alguém que seria igual a mim. E com o passar do tempo, Deus colocou uma pessoa linda e maravilhosa no meu caminho. O nome dela é Sheila. Sim, uma serva do Senhor. E eu pensava que ia encontrar na igreja. Na igreja. Não encontrei. Encontrei na escola. Na escola. E lembro que uma amiga minha ainda fez uma ponte e assim ela nos juntou. Falou assim que, ó, a Sheila quer conversar com você, Maxwell. E falou pra ela, ô Maxwell, quer conversar com você. Aí eu falei, nossa. Aí eu fui até ela, né? Falei assim, você quer conversar comigo? Ela fez assim com a cabeça, mas diz ela depois que ela não entendeu. Mas graças a Deus deu tudo certo. E estamos casados até hoje. São praticamente, vamos fazer 21 anos de casados. Conheci a Sheila no ano de 1998. Oh, aleluia! Isso aqui é uma pequena introdução para me entrar em Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25 da palavra do Senhor Jesus, onde o título nos traz o sermão profético, continua a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Versículo 13 e último: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
Eu quero frisar o versículo 8 da palavra do Senhor, o versículo 8. E as loucas disseram às prudentes, e as loucas disseram às prudentes, e as loucas disseram às prudentes. O tema: 5 donzelas e 7 loucuras. 5 donzelas e 7 loucuras. Nessa passagem eu quero me prender mais nas virgens loucas e não especificamente nas virgens prudentes. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus é semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E você vai notar aí a palavra semelhante. Espécie, natureza ou forma, que é muito parecido, idêntico. E é por isso que o Senhor faz essa comparação semelhante. O primeiro tópico é: faziam as loucas de qualquer jeito. Porque diz no versículo 3 da palavra do Senhor: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Uma vez chegou um amigo meu e disse assim: o preguiçoso faz 2 vezes. Aprendi isso aí. O preguiçoso faz 2 vezes. Falou esse jargão e até hoje eu não me esqueço dele. E elas faziam de qualquer jeito. Já ouviu falar aquela expressão: não tem tu, mas vai tu mesmo? Sim! Não tem tu, mas vai tu mesmo. E faziam de qualquer jeito. Não atentaram à gravidade do que estava acontecendo. Afinal, elas estavam fazendo isso para o esposo. E o esposo era aquele que iria ficar com ele para toda a sua vida. O segundo tópico, a segunda loucura: a oportunidade era única. Uma vez eu aprendi o seguinte, que a oportunidade, ela não tem cabelo, ela é careca. Sim, porque ela é única, ou pode ser a única. E nesse caso, era a única oportunidade delas. Você já deixou uma oportunidade única passar? Que você pudesse voltar ao tempo lá atrás, você mudaria alguma coisa? Quem não pensou assim, na verdade? Sim. Quem nunca pensou assim? Eu já pensei, né? Se pudesse voltar atrás, mudaria alguma coisa para melhor. Mas a oportunidade aqui era única para o esposo. E já pensou se caso eu perdesse a oportunidade? Lembra que no começo eu falei na introdução sobre a minha esposa? A oportunidade é única. É única. Eu ia perder a melhor pessoa da vida se eu não aproveitasse a oportunidade. E graças a Deus, Deus não permitiu. E a gente tem que estar com olhos abertos. Sim, com olhos abertos. Uma vez eu participei de um curso, ainda solteiro, em busca da costela perdida. O termo daquele livro era Em Busca da Costela
Perdida. Eu me lembro bem, quem ministrou isso aí foi o nosso líder na época, eu era do Ministério do Bom Retiro, ainda pastor Jabes de Alencar, mas congregava aqui em São José dos Campos, na igreja ali no centro, chamado ainda de Palácio da Adoração. E ali eu participei desse curso, Em Busca da Costela Perdida. E tem pessoa de olho na costela nossa, viu? Sim, sim. Tem pessoa de olho na costela. Mas eu vou falar uma coisa pra você. E se eu perco essa oportunidade? Né? E se eu perco? Ali falava sobre isso, né? Cuidado, aquilo que você está querendo pode ter outro querendo. Eu já tinha esse curso, viu? Sim, estava preparado. E eu não ia deixar passar essa linda e abençoada oportunidade de ter a minha esposa por toda a minha vida. Como diz aquele ditado, vamos ser mais claros. Agarrei com unhas e dentes. Sim, é a oportunidade única. O terceiro tópico. E quero reforçar um tema: 5 donzelas e 7 loucuras. Terceiro tópico: despreparadas não se importaram. Hoje eu estou a fim de falar alguns ditados. Sim, estou a fim de falar alguns ditados, né? Aquela expressão, vai empurrando com a barriga? Sim, vai empurrando com a barriga. Elas estavam desse jeito, despreparadas, não se importaram, estavam despreparadas. No versículo 5 diz assim: tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aqui quero colocar sobre a palavra tosquenejar. Tosquenejar é cochilar de sono, abaixando e levantando a cabeça. Pode ser também dormitar ou pestanejar. Elas não se importaram. Note também que no versículo 4 da palavra do Senhor diz que mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E elas tinham azeite de sobra, mas as loucas não tinham azeite de sobra. Então estavam despreparadas. E uma lâmpada para se apagar, vai querendo faltar o azeite. Então elas queriam que as prudentes oferecessem, as virgens prudentes oferecessem para elas do azeite delas. E quantas coisas na vida nós nos importamos, né? Tem coisas na vida que nós nos importamos. Isso acontece com todos nós. E nós deixamos as coisas acontecer. E quando isso ocorre, colocamos a mão na cabeça: o que eu fiz? Aquelas loucas estavam da mesma maneira: o que fizemos? Você lembra aquele filme De Volta para o Futuro? Da minha época. Daquele ator na qual, se não me falha a memória, é Marty McFly. Tinha uma hora que queria ir pro futuro, tinha uma hora que precisava voltar pro passado, mas essas loucas aqui, não tinha como voltar ao passado e mudar. Sim, não tinha. Porque na realidade, um filme é bem diferente do que elas vivenciaram ali. Era a vida real.
Se tivesse um botãozinho ali para virar passado, teriam voltado rapidinho. Mas no reino dos céus não é assim. E eu quero reforçar o tema ainda, 5 donzelas e 7 loucuras. E como estão nossas vasilhas? Porque as prudentes estavam com suas vasilhas cheias. E como está o nosso reservatório espiritual? Precisamos verificar essas coisas para que depois não podemos assim pensar. Poderia ter feito diferente. Como estão nossas vasilhas? As nossas vasilhas têm que estar cheias de óleo, oh aleluia, cheias de azeite. Quinto tópico, 5 donzelas e 7 loucuras é o tema. Não conheciam realmente quem era o noivo. No versículo 6 vai dizer assim: aí vem o esposo, sai no encontro. Uma vez eu estava com um amigo e ele falou o seguinte para mim: eu conheço bem a minha esposa. Porque, em outras palavras, né? Eu não lembro bem as palavras originais que ele falou, mas foi, pelo que eu me lembro, isso aí mesmo. Ou mais ou menos parecido com isso. Né? Mas ele falou assim: eu conheço bem a minha esposa, eu sei que só tenho essa chance com ela, porque se eu jogar essa chance fora, não tem retorno mais. Ela eu conheço muito bem. E aqui não conhecia realmente quem era o noivo. Se elas conhecessem, soubesse quem era o noivo. Eu quero colocar aqui, gosto muito, mas muito mesmo, do livro Cantares de Salomão, no capítulo 8, versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente o desprezariam. Quero repetir o tópico: elas não conheciam realmente quem era o noivo. Aí vem o esposo, sai no encontro. Quem ama é diferente. As virgens prudentes amavam o esposo. Sim, por isso que estavam preparadas. Mas as loucas não amavam. Não. Não conheciam realmente quem era um noivo. Pense comigo, se você achasse ou alguém lhe desse um diamante, você sairia falando para todo mundo que você tem um diamante? Você passaria o diamante na mão de outra pessoa que não conhecesse? Você se arriscaria dessa maneira? Note na palavra do Senhor. No versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Ou ora, hein? Ou ora. No livro do Apocalipse, do apóstolo São João, capítulo 22, versículo de número 20, diz assim: aquele que testifica a essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. No capítulo 24 de Mateus, versículo 36, onde o título, o sermão continua, a exortação, a vigilância, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho,
mas unicamente meu Pai. Até então, o próprio Jesus, quando fala desse sermão, estava aqui na terra, e lá mais para frente fala: todo o poder é me dado no céu e na terra. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Quinto tópico. As loucas, as donzelas, tentaram tirar aquilo que era bom e necessário. E disseram no versículo 8 da palavra do Senhor: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos um vosso azeite, dai-nos do vosso azeite. Porque as prudentes estavam com aquilo que era bom e necessário. E quantas vezes da vida alguém tenta tirar aquilo que é bom e necessário para nós? Tem coisa que não dá para emprestar. Tem coisa que não dá para dar para as pessoas. Não! Porque aqui era a oportunidade para elas entrarem para as bodas ou para entrar no casamento e sua celebração. E elas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Sabe, o diabo tenta tirar aquilo que é bom e necessário a você. É sim, ele tenta tirar aquilo que é bom e necessário. Sexto tópico, e quero reforçar também o tema: 5 donzelas e 7 loucuras. A sexta loucura: o tempo passou desapercebido. No versículo 10 de Mateus, capítulo 25, diz: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mas quero lembrar você no versículo de número 9: mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Aqui elas iam perder muito tempo. Porque tem pessoa que poderia não ter um azeite. Eu já fui uma vez no supermercado e não encontrei aquilo que eu estava precisando. Tive que ir em outro supermercado. Elas não pensaram nisso aí. E o azeite era necessário para elas entrarem nas bodas com um noivo. Bom e necessário. E agora o tempo passou desapercebido. Você já perdeu uma hora alguma vez? Ou de ir para a escola, para o trabalho, até de ir para a igreja? Quando o tempo passa desapercebido. E às vezes nós damos atenção para uma pessoa que está chegando para nos visitar e vai indo o tempo, a conversa vai, e o tempo passa sem percebermos. Às vezes estamos fazendo outras coisas e o tempo está passando, e as coisas estão ficando para trás. O tempo passou para as loucas, para as 5 donzelas loucas. O tempo passou desapercebido. Então, Deus está falando hoje. E o tempo para mim? É agora. É para ontem. As coisas poderiam ter mudado para você. E às vezes até algumas pessoas sabem disso, mas optaram por outro caminho. Em João capítulo 14, versículo 6 da palavra do Senhor diz: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Sétimo e último tópico. A sétima loucura das donzelas tem a pior e profunda tristeza de não ter mais um noivo. No versículo 11, 12 e 13 diz assim: depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Versículo 12, e ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Elas têm a pior e profunda tristeza de não ter mais um noivo. Ainda a porta está aberta para você. Sim, está aberta para você, você mesmo. Aí eu lembro de um jovem que falou para mim o seguinte: estava junto com a minha esposa, e ele falou o seguinte: eu sou muito novo ainda. Eu tenho muito tempo de vida. Mas falamos para ele: olha, o tempo é hoje. É agora firmar com Jesus e deixar ele fazer parte da sua vida. O tempo é hoje, é agora. Porque um dia a porta pode se fechar. Sim, pode se fechar. E como será depois? Ele disse bem claro: não vos conheço. Ele diz: em verdade vos digo. Porque as pessoas ouvem tanta coisa que não é verdade, elas faltam com a verdade. Mas Jesus hoje te dá essa oportunidade de entregar a sua vida a Ele. Sim. E como fazer então? Porque o tema é 5 donzelas e 7 loucuras. Elas fizeram 7 loucuras. Mas as prudentes entraram para as bodas. O título de São Mateus, capítulo 25, o sermão profético, continua a parábola das 10 virgens. E diz no versículo que o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. Note bem, o reino dos céus. E quem não quer ir para o céu? Queremos ir para o céu, porque o céu é um lindo lugar. O céu é maravilhoso. No livro de Apocalipse diz, aliás, muito mais que maravilhoso. O livro de Apocalipse diz, no capítulo 21, eu vou ler para você. Sim, eu vou ler, porque a palavra de Deus não é coisa minha, mas a palavra de Deus está me usando como instrumento. Eu vou ler para você. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, adereçado como esposa, ataviada para o seu marido. Lembra da parábola das bodas? E ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4 do capítulo 21 do livro do Apocalipse diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Versículo 5 da palavra de Deus: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque as palavras são verdadeiras e fiéis. Lembra que ele falou lá
Em verdade vos digo, essas palavras são verdadeiras e fiéis. No versículo 6 da palavra do Senhor disse: mas está cumprido, eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então, o que fazer? Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Em Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Então, o primeiro passo é crer. O segundo passo, então, é se arrepender. E se você realmente quer entregar a vida ao Senhor Jesus, faça essa oração comigo agora. Pode ser em pensamento mesmo, não precisa falar, mas que seja com o coração voltado para Jesus, com inteireza de coração. Pai, reconheço que só o Senhor é o único Salvador e quero, Senhor, que o Senhor entre no meu coração e que teu Espírito faça morada. Pai, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Deus, reconheço os meus pecados e minhas falhas e a partir de hoje sou uma nova criatura. E que o Senhor possa abençoar não só a minha vida, como a minha família. E que eu possa seguir o Senhor, os seus passos, as suas pisaduras. Jesus me abençoe, para que eu, a partir de hoje, seja luz. E assim, Senhor, possa prosseguir na vereda da justiça por amor ao seu nome. Em o nome de Jesus eu te peço, me liberte, meu Pai, de todos os vícios, de tudo aquilo que não te agrada, de tudo aquilo que não serve para o Senhor. Pai, abençoa, Senhor, e que eu possa dar frutos para o teu reino. E conforme a tua palavra diz em Marcos 16, 15, 16, 17 e 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pai, me use também para ser um propagador da tua palavra. Se é falando para as pessoas, verbalizando, se é pela internet, Pai, me use para que outros conheçam também que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é mais do que maravilhoso. Ah, sim! O Senhor é o nosso Salvador. Abençoa em nome de Jesus. Amém. E você também que se encontra fraco na fé, ore comigo. Pai, preciso de Ti.
e que o Senhor me fortaleça e que tua presença, meu Pai, possa estar sempre comigo. Me abençoa, me dá vitória, prospere os meus caminhos, Senhor, que eu possa, meu Pai, neste momento, receber de Ti a unção. Pai, me abençoa, em nome de Jesus. Amém. E você que fez essa oração comigo, eu quero reforçar o tema: 5 donzelas e 7 loucuras. 5 donzelas e 7 loucuras. E no capítulo 25 de Mateus, versículo 8, e as loucas disseram às prudentes, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Que Deus abençoe em nome de Jesus.